Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, que neste momento eu possa encontrar você bem e pedir a você que fique comigo até o final, na certeza de que Deus continuará a nos abençoar, de forma que nós sairemos muito melhor depois desse momento. Que Deus esteja conosco, nos ajudando, nos dando clareza, nos dando uma nova visão, tirando todas as vendas, nos fazendo ver o mundo de uma maneira melhor, nos lembrando e nos ensinando de que tudo aqui nesse mundo é passageiro e de que um dia estaremos eternamente tendo plenitude de paz e de alegria com Cristo Jesus. E nesse momento eu trago para nós uma reflexão sobre a conversão do apóstolo Paulo, um milagre na estrada para Damasco. E começo essa reflexão com as palavras de Kate Green, que diz assim: sabe, eu não sei explicar direito para você como ele fez isso, mas ele se mostrou para mim de uma maneira tão santa, tão completa, que eu morreria por essa fé e por essa crença. Isso é mais do que uma crença, ele mora em meu coração. As pessoas que me conheceram antes não imaginavam que eu poderia crer em algo com tanta firmeza. O Evangelho é simples assim. Jesus perdoa todos os seus pecados se você se chegar humildemente a Ele, se prostrar sobre os seus pés e dizer: Tu és o Senhor e eu o seguirei pelo resto da minha vida na terra. Assim passarei a eternidade contigo e com a glória de teu Pai. Essas são palavras de Kate Green, as quais eu abro a nossa reflexão sobre a conversão do apóstolo Paulo. A história, meus irmãos, do primeiro milagre associado ao apóstolo Paulo de Tarso é de sua conversão. Poucas histórias na Escritura Sagrada são mais conhecidas do que essa. E o relato da vida de Paulo ficou famoso. Uma expressão que o descreve tornou-se parte da língua inglesa. Muitos falantes, se não a maioria, já ouviram a expressão uma experiência à estrada de Damasco. Conforme interpretação geral, ela se refere a uma epifania ou uma súbita percepção com consequências de grande alcance. A conversão de Paulo na estrada de Damasco teve consequências tão amplas que praticamente desafia a possibilidade de uma descrição. Ela acarretou uma série de acontecimentos que mudaram o destino de nações, inclusive nações que ainda não existiam naquela época, e continentes que nem ele, nem qualquer um de seus contemporâneos conheciam. Paulo, o grande missionário da igreja cristã primitiva, foi um importante responsável pela chegada do evangelho a toda a Europa. Dali, nos séculos seguintes, o cristianismo acabou se espalhando e foi difundido por todos os cantos do mundo, como se vê hoje. Bilhões de pessoas atualmente se consideram cristãs. E todas as tradições de fé do cenário cristão podem traçar sua linhagem espiritual em Paulo e suas grandes jornadas missionárias. A conversão foi um milagre que prenunciou a transformação de Paulo, a qual, por sua vez, transformaria também a história. Ele era um homem que lutava contra Deus o tempo todo e servia como agente da terrível perseguição contra a fé que um dia ele mesmo abraçaria. Não há melhor guia para entender a natureza e a importância desse milagre do que o pastor John Stott,
que escreve detalhadamente a respeito disso em seu livro Por que Sou Cristão. Ele começa descrevendo uma experiência bem comum. Muitos de nós já ouviram alguém dizer: eu não tive experiência alguma do tipo estrada de Damasco. Não tive nenhum estalo ou mudança de pensamento. As pessoas dizem isso, escreve John Stott, porque acham que a conversão de Paulo foi súbita. Porém, elas estão todas enganadas. Quem acredita que a conversão de Paulo foi uma coisa súbita. A experiência de Paulo na estrada de Damasco foi, na verdade, o auge de toda uma série de experiências ocorridas anteriormente em sua vida. Durante um longo tempo, Paulo resistiu ao chamado de Deus em seu coração. O milagre de sua experiência na estrada para Damasco foi o catalisador final para que ele adotasse a fé. A fim de começarmos a explorar o contexto de uma série de experiências, devemos iniciar com uma passagem de Atos 26. Na época, Paulo era chamado de Saulo. Ao narrar a história de sua conversão, ele registra a seguinte recordação: numa dessas viagens eu estava indo para Damasco. Por volta do meio-dia, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Versículos 12 a 14 do capítulo 26 do livro de Atos. A palavra-chave nessa passagem é a palavra aguilhão. O que é um aguilhão? A origem desse termo é a palavra grega kentron, que pode ser traduzida como espora, chicote ou aguilhão. Autores clássicos empregaram essa palavra metaforicamente. Contudo, para os nossos propósitos, na nossa reflexão, sua utilização no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, é bastante significativa. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. É o que nós aprendemos em Provérbios 26, versículo 3. Tendo isso em mente, podemos ver agora quando Jesus falou a Paulo por meio da visão mirabulosa na estrada de Damasco, ele estava se comparando a um fazendeiro que tenta treinar um potro relutante. Jesus aguilhoou continuamente a consciência de Paulo, mas ele resistia com teimosia à inexorável e constante busca amorosa de Deus. Paulo recusava-se a entregar o coração dele para Deus e foi doloroso, até mesmo fútil, resistir ao aguilhão. Mas o que eram esses aguilhões? Como Jesus o perseguiu e o aguilhou? Podemos reunir, meus irmãos, evidências a partir de passagens no livro de Atos e também de vislumbres autobiográficos nas cartas de Paulo. Vemos primeiro que Jesus aguilhoou Paulo ou Saulo, como era então chamado, na mente. Saulo, um homem brilhante, educado pelo grande rabino Gamaliel, era cercado por toda a sabedoria coletiva da fé judaica. Moralmente, ele vivia uma vida de muita integridade e era incrivelmente zeloso em seu comprometimento com a fé. Conforme escreveu em Filipenses 3, versículos 5 a 6, mais tarde, ele era circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6. Tudo o que Saulo havia escutado sobre Jesus de Nazaré representava uma afronta, uma blasfêmia àquilo que ele conhecia e prezava. Jesus não poderia ser o Messias prometido, mencionado no Antigo Testamento, afinal não havia ele sofrido a morte de um criminoso? Ainda sofrido uma morte de criminoso por crucificação? E o livro de Deuteronômio não ensinava que qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus? Deuteronômio 21, 23? Sem dúvida, pensava Saulo, Cristo havia sido o pior tipo de impostor e merecia aquele castigo. E quanto aos seus supostos seguidores, não mereciam eles o mesmo destino do seu mestre? Tudo isso ocupava a mente consciente de Paulo, de Saulo. Porém, no inconsciente, talvez as coisas fossem diferentes. Sim, tudo que ele ouvia sobre a morte vergonhosa de Jesus era verdade. Mas e quanto aos rumores inquietantes dos quais ele também ficava sabendo? Rumores sobre a beleza e a autoridade do ensinamento de Jesus e sobre a mansidão, a bondade e a excelente qualidade de seu caráter. Havia ainda outros rumores que falavam de sua obra misericordiosa para com os pobres e outras ações poderosas de cura que Jesus fazia. Um rumor acima de todos os outros era especialmente preocupante. As pessoas diziam que a morte não havia sido o fim do Senhor Jesus. Muitas das pessoas alegaram ter visto Jesus, tocado Jesus, falado com Jesus e isso tudo depois de sua morte. Se houvesse alguma verdade nesses rumores, qualquer grau de verdade, talvez a percepção de Saulo sobre as coisas precisasse ser mudada. Talvez houvesse diferentes considerações a serem feitas. Havia apenas um problema. Saulo, se recusava a isso. Segundo, Jesus aguilhou Saulo na sua memória. Conforme lemos no livro de Atos, Saulo havia estado presente no apedrejamento do mártir Estevão. Ele viu a face de Estevão brilhando como o rosto de um anjo, Atos 6,15. Ele ouviu Estevão dizer às portas da morte que conseguia ver Jesus em pé à direita de Deus, Atos 7,55. Ele estava lá quando Estevão por fim clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não os considere culpados deste pecado. Atos 7, 56 a 60. Todas essas coisas estavam gravadas na memória de Paulo. Ele havia sido cúmplice da morte de Estevão. Como então poderia não ficar incomodado ao pensar nesse homem valente, disposto a morrer por suas convicções? Um homem corajoso, o qual ele mesmo havia ajudado a matar. Terceiro, Jesus aguilhou Saulo na sua consciência. Conforme vimos anteriormente, Saulo considerava-se totalmente íntegro quanto à conformidade aos ensinamentos da lei mosaica. Irrepreensível foi como ele se descreveu. Mas e agora? Como ele se via após participar da morte de Estevão? Não havia ele ajudado a cometer um assassinato? E os 10 mandamentos não declaravam: não matarás? Além disso, conforme Paulo admitiu posteriormente em Romanos 7, ele havia conhecido todo tipo de desejo cobiçoso, Romanos 7, versículo 8. Isso devia ser profundamente perturbador para ele, pois os 10 mandamentos também declaravam: não cobiçarás. Mesmo assim, Saulo cobiçou constantemente ao longo de sua vida. Cobiça, escreve John Stott, é um desejo insaciável.
Saulo sabia que era culpado desse pecado. E John Stott comparou o que ele deve ter sentido diante dessa percepção a um trecho dos escritos de C.S. Lewis. Pela primeira vez, lembra C.S. Lewis, em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Saulo, tempos depois, escreveu a seu próprio respeito em um tom muito semelhante à dura linguagem de C.S. Lewis. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, e quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 9. Por último, Jesus aguilhoou Saulo no seu espírito. John Stott disse com isso se referia àquela parte da constituição humana que está ciente da realidade transcendente de Deus. Como judeu zeloso de sua fé, Saulo naturalmente cria em Deus. Mas em vista do que já dissemos sobre a natureza profundamente pecaminosa do seu coração, Saulo estava diante de um problema realmente preocupante. Ele aprendera desde a juventude que o pecado separa as pessoas de Deus. Aqueles que eram culpados de pecado eram alienados de Deus por meio das mais terríveis maneiras, pois ele odeia o pecado. Se fosse pecador, como lá no fundo Saulo sabia que era, ele estaria afastado de Deus e não teria qualquer esperança. Tudo isso contribuiu para o surgimento de uma tempestade de inquietação e dor inconfessa. Jesus estivera aguilhoando a mente de Saulo, enchendo-a de dúvidas quanto ao fato de Cristo ser ou não um impostor. Jesus estivera provocando a memória de Saulo com imagens recorrentes do rosto de Estevão, de suas palavras, de sua imensa dignidade, de sua morte corajosa. Jesus estivera aguilhoando as profundezas da consciência de Saulo, condenando-o por desejos malignos que conflitavam dentro do seu coração. E Jesus estivera condenando Saulo em seu espírito. Isso havia se tornado para ele um grande vácuo de alienação. Durante anos, tais coisas haviam acontecido. Jesus estivera machucando Saulo para que ele pudesse finalmente encontrar a verdade, a verdadeira cura. O próprio fanatismo com qual Saulo perseguia os cristãos não evidenciava, afinal, uma profunda disposição para uma desordem interior? Tudo isso, considerado em conjunto, significou que quando Jesus apareceu a Saulo na estrada para Damasco, aconteceu um milagre que provocou sua renúncia final. Jesus revelou-se a Saulo e este caiu ao chão, chamando-o Senhor. Sua experiência de conversão foi tão incrível e profunda que ele passou a ser conhecido como Paulo. Ele já não era mais Saulo, agora ele era Paulo. Ele passou a ser um homem completamente diferente, um novo homem. Ele passou a ser um cristão. Isso tudo, meus irmãos, vai de encontro à sabedoria convencional. Pensar que alguns milagres levam tempo ou são o auge de toda uma série de experiências de vida. De alguma forma, a palavra milagre parece transmitir a ideia de transformação rápida ou de algo que acontece em um momento tumultuado. A conversão de Paulo opõe-se a essa percepção. A paciência de Deus,
ao atrair Paulo para a fé, a marca registrada do ocorrido é a paciência de Deus com Paulo. Esse pensamento foi bem captado por uma frase escrita há séculos atrás. Uma mão graciosa, diz ela, conduz-nos por caminhos que desconhecemos e abençoa-nos não somente sem, mas até mesmo contra nossos planos e disposições. A cristandade nunca teria vindo à existência de maneira como veio se não fosse essa tremenda e transformadora verdade. Paulo tornou-se o grande missionário da região que agora conhecemos como Europa. Suas cartas, conforme registradas no Novo Testamento, estabeleceram e apresentaram muitos dos princípios dogmáticos doutrinários, muitos dos principais dogmas doutrinários. Além disso, como o apóstolo Pedro observou na Escritura, Paulo defendeu o cristianismo intelectualmente, tornando-se o primeiro e, de acordo com alguns, o maior apologista de todos. Tudo isso foi possibilitado pelo ocorrido na estrada para Damasco. Um milagre que repercutiu ao longo de toda a história subsequente. Meu irmão, qual é a sua estrada? Em que estrada você se encontra? Eu quero dizer que diante de tudo que você passou, diante de tudo que você tem passado, Jesus tem aguilhoado a sua mente, o seu coração. Jesus tem te preparado, Jesus tem te moldado através de uma vida com experiências, com altos e baixos. Ninguém vive eternamente bem, feliz para sempre. Todas as dificuldades, Deus tem nelas um propósito para a minha vida e para a sua vida. Nos moldar, nos mostrar o quanto nós somos frágeis, volúveis e incapazes de salvar a nós mesmos. Seja lá o que você estiver passando, Jesus te chama e Jesus te pergunta: por que você vira as costas para Ele há tanto tempo? Levanta, erga os seus olhos. Cristo está diante de você, está na sua vida. Basta você olhar com o olhar do coração. Que Jesus te abençoe e esteja sempre com você, te acalmando, te curando, te sustentando, ressuscitando a sua fé, a sua esperança, a sua paz e a sua alegria. Que Deus te abençoe.